Alex, mais uma vez aqui, acabamos a palestra lá com um perito, palestra excelente. Começamos aí com o Dr. Jeff. Congresso de urgência tá um sucesso desde ontem. Repercussão total na página Saúde e Evidência no canal, o trem tá bombando. E, igual eu falei, cada palestra, cada um que senta aqui é uma referência a alguma coisa. E hoje nós temos um convidado agora nesse momento. Quem que é? Pois é, Dr. Cleidomar, especialista em UTI. Era a peça que estava faltando nesse quebra-cabeça nosso aqui. Por quê? Nós falamos de urgência e emergência, todo atendimento é APH, nós falamos de neurologia, nós falamos de perícia. Mas aí, pegamos o paciente no APH, levamos para o hospital, chegou na UTI e depois? Né? Qual que é a atuação do enfermeiro? Dr. Cleidomar, fala pra gente qual a importância da atuação do enfermeiro dentro da UTI. Me desculpa por essa pergunta, porque é até ridículo falar um trem desse, né, Marcos? É um prazer estar aqui junto com vocês, tá bom? Então, assim, sempre é bom estar entre amigos, entendeu? Esse congresso, como o Max abriu aí falando, tá um sucesso mesmo. Espero que seja o primeiro de muitos congressos aqui. Nós ficamos 10 anos sem congresso nessa área aqui dentro do estado de Goiás. E agora a gente retoma com todo o vapor. Saber que aqui que a maioria dos palestrantes foram prata da casa, porque nós estamos numa cidade que é rica de profissionais e profissionais de ponta. Quando a gente pensa num processo de UTI, né, de unidade de terapia intensiva, eu preciso entender que a UTI ela serve como um ambiente de recuperação do paciente. É um local onde que eu vou manter um paciente em repouso total para que ele recupere. Então, um paciente que ela é vítima de politrauma, um paciente que é vítima de um acidente vascular encefálico, um paciente que é vítima do infarto agudo do miocárdio, e esse paciente precisa de internação em uma unidade de terapia intensiva, é um paciente que requer cuidados. É um paciente que necessita de cuidados intensivos 24 horas por dia. E a enfermagem, ela é a única profissão, então vou deixar bem claro mais uma vez, a enfermagem é a única profissão que está à beira-leito 24 horas por dia. A enfermagem é a profissão que presencia o nascimento de uma pessoa e é a profissão que presencia o fim da pessoa. Realmente, desde o início até a morte, a enfermagem está ali de braço dado com o paciente, né? Está de mão dadas. Sim, a enfermagem ela anda durante a pandemia, nós deixamos isso muito claro, né? Nós pegamos a enfermagem e deixamos muito claro de quanto é importante a enfermagem. Eu posso ter médicos maravilhosos, eu posso ter fisioterapeutas maravilhosos, eu posso ter nutricionistas maravilhosos, odontólogos maravilhosos, administradores maravilhosos, mas se eu não tiver a enfermagem para fazer o cuidado básico que um paciente precisa dentro da UTI, ele morre. E ele morre da pior forma possível, comido por algum micro-organismo. Por falta, às vezes, de cuidado. Por falta de cuidado. Mas Cleidomar, Alex, é o seguinte, o Cleidomar, a gente é parceiro do SAMU, estamos no SAMU lá desde 2004, deu uma saída, ele continuou, né, desde o início do SAMU lá. E aí a gente sabe que a gente sempre tem problema de estrutura, questão de insumos, isso faz parte da questão do SUS. Mas, Cleidomar, você que tem acompanhado o pré-hospitalar desde 2004, na nossa época, você acha que evoluiu alguma coisa na questão do servidor em si, daquele enfermeiro, do técnico que presta o serviço do pré-hospitalar? Teve uma melhora? Teve uma evoluída nesse profissional de 2004 para cá? Não, com certeza. O processo de evolução do ser humano, ele é constante. E do profissional, ele precisa ser também. Lógico que a gente sabe que o SUS ele é maravilhoso, o SUS é lindo, o SUS é a melhor coisa que nós temos no mundo. E nós, como enfermeiros, nós somos detentor de defender o SUS. Porém, a gente sabe que em alguns locais tem alguns gestores que deixam o SUS de lado. E o SUS, como que eu falo do SUS? Eu sou meio suspeito a falar do SUS, porque eu sou apaixonado no SUS. E o que eu entendo por gente de profissão, eu trabalhei no SUS. Então, assim, eu sou cria do SUS. Eu comecei trabalhando em 94, em 98 como agente comunitário de saúde.
Depois eu fiz um curso de auxiliar de enfermagem pelo o Senfor na época, que é parte do SUS, né, da Escola de Saúde, mas está lá ligado ao SUS. Depois eu complementei como técnico de enfermagem. Depois eu graduei, fiz várias especializações, fiz o mestrado. E esse processo todo chegou em quê? Chegou a gente observar que se o profissional não evolui, cara, ele tem que dar licença. Ele tem que sair de lá, porque ele vai atrapalhar o processo. Muitas das vezes eu tenho um processo ali que funciona, mas algumas laranjas podres atrapalham o nosso sistema. Mas eu vejo a evolução do pré-hospitalar. A evolução do pré-hospitalar, ela vem junto com a evolução de protocolos. Protocolo de atendimento. Ontem mesmo eu palestrei com vocês aqui, ontem falando sobre restrição do movimento de coluna. Excelente, excelente. Restrição do movimento de coluna. Se a gente imaginar que esse tema começou a ser discutido fora do Brasil, em país de primeiro mundo, em 99, e só chegou no Brasil a discussão em 2019, já estava de maior. Olha só, né? 20 anos. 20 anos, né? 20 anos para que algo que começou a ser discutido lá fora chegasse no nosso país. E a gente tem que ter uma evolução mais rápida que isso. Inclusive, Cleidomar, numa conversa aqui com o doutor Daniel, que é da regulação, o doutor Heber Tobias, eles falaram uma coisa interessante. Diz que lá fora, a média de sobrevida de uma pessoa que, por exemplo, acontece um infarto ou algo num shopping, em algum lugar, é 80% maior do que aqui no Brasil, pela estrutura e o treinamento que eles têm lá fora. A cultura da urgência e emergência para o cidadão comum. Então, essa cultura, ela é bastante interessante. No ano de 2016, eu publiquei um trabalho científico onde eu observei justamente o conhecimento do cidadão frente às situações de urgência e emergência. Eu usei como um elo o agente comunitário de saúde. Esse trabalho, só aproveitando aqui, esse trabalho ele tem alguma exclusividade com alguma revista? Não tem não. Então vamos publicar no Saúde e Evidência. Tá fácil, a gente publica, eu tenho outros que dá pra gente poder publicar, tá bom? Bem porque assim, um dos nossos compromissos é mostrar isso, trazer isso para a sociedade. E já convido o senhor aqui na frente de todo mundo, essa é uma coisa que a gente só está trazendo para as pessoas que a gente confia bastante, né, nesse congresso, o senhor é uma delas, a participar do Saúde em Evidência e dos nossos projetos. Queria fazer esse convite para o senhor para estar participando dentro então, aqui. Assim, eu já deixo bem claro que eu e o meu grupo de empresas, que não depende só de mim, é um grupo de empresas que é o grupo EMS/IDC, que é Emergency Medical Service, e o Instituto Cerrado, nós estamos à disposição de vocês. Não, mas peraí, só um minutinho. O senhor não vai falar para mim, não, o senhor vai falar lá para a câmera, para os nossos seguidores, que aqui o compromisso é bravo, então a gente deixa claro que a Emergency Medical Service e o Instituto do Cerrado, que são as empresas que eu faço parte, que eu sou um dos sócios diretores, a gente deixa claro que nós vamos ajudar no que for preciso. Perfeito, e nós vamos publicar, porque assim, eu achei fantástico, é um tema que a gente tem batido aqui, né, para chegar à comunidade isso, porque a restrição de movimento da coluna no trauma, isso, quantas pessoas perderam o movimento por não ter esse conhecimento, né, doutor? Então, o que a gente tem, na verdade, quando a gente pensa em restrição no movimento de coluna, é uma cultura arcaica. É justamente isso. Eu tenho profissionais arcaicos, profissionais medievais, trabalhando no ambiente hospitalar. Por quê? As evidências mostram para mim que o trauma de coluna, ele é menos de 1%. E que os traumas raquimedular associados à lesão de medula, ele é menor ainda. E a gente tinha uma cultura de tratamento desde 1960, então desde a década de 60, que era o prancha-terapia. Muito antigo. Prancha-terapia. Era prancha-terapia. Botar o cara em cima de uma prancha dura, levar e deixar ele o dia inteiro esperando a tomografia. Pra gente ter noção do quanto isso era perigoso, na década de 90, as tomografias norte-americanas levaram o apelido de caixão do trauma. Porque enquanto não se fazia uma tomografia do paciente, não se tomava uma decisão. E hoje a gente sabe que não é verdade, que a prancha não imobiliza. Por isso que a gente usa o termo de restrição, porque eu não consigo imobilizar mais do que 23 vértebras. Então, que é uma coisa complicada de se fazer. Então, justamente, esse processo de restrição é algo novo, é algo que a gente está implantando. Estamos tendo muita dificuldade. Eu estou andando no país inteiro falando sobre restrição do movimento da coluna e tô parecendo que eu estou pregando o evangelho. Eu tenho que discutir com o cara, igual o cara fala assim, não, capítulo tal, versículo tal, igual se eu estivesse discutindo o evangelho com o cara. Não, vamos trazer as autoridades, trazer prefeito, trazer governador, vamos falar com esse pessoal.
e falar sobre esse assunto que dá um retorno. Que retorno que isso, o senhor que trabalha na UTI, tanto que essas ações traz de retorno, tanto para tempo de hora de paciente internado e UTI e financeiro. Tá vendo tanto que assim, esses congressos sempre agregam. Quem ganha com isso aí, além do profissional, é muito mais o paciente lá na ponta. Porque você tem um profissional igual o Cleidomar, o doutor Cleidomar, né? Profissional igual o doutor Jeff aqui palestrando e outros, outros que virão e já passaram por aqui, mostra que a gente tem que procurar esse tipo de curso para poder se aprimorar. Isso eu digo por mim mesmo. Então a gente que quer, né, Cleidomar, participar do pré-hospitalar, tá ali dentro, não é só entrar numa ambulância e falar, eu sou do SAMU, eu quero atender. Porque muitas vezes você pode trazer um prejuízo para o paciente. Verdade. Em 2008, o Max e eu, no final de 2008, a gente começou a trabalhar num projeto novo do Ministério da Saúde, que era o projeto de motolância. Sim, eu lembro. Né? Então a equipe de motolância foi montada na cidade de Goiânia no final de 2008. E nós Curso iniciamos ralado, né? Curso ralado. E nós iniciamos no início de 2009. O índice de reversão de parada cardiorrespiratória no município de Goiânia, naquele ano, era de 3%. Então, em 100 pacientes, revertia 3. Em 2015, quando o serviço finalizou, quando acabou o serviço por falta de recursos humanos, o índice de reversão estava em 38%. Por falta de recursos humanos? Falta de recurso humano, material, por tudo. Então, assim, se a gente levar em consideração que o Ministério da Saúde manda para cada veículo habilitado de motolância, manda R$ 7.500, não dá para a gente falar que era por falta de manutenção. R$ 7.500 você consegue comprar quase uma moto a cada 2 meses. Falta de gestão, vamos dizer assim. Falta de gestão. É aquilo que a gente falou logo no início. Em 2015. Atualmente, a gestão atual, a gestão atual do município de Goiânia adquiriu novas motos. Estamos com a nova moto. O pessoal teve um concurso aberto, está esperando o chamamento. Assim que tiver o chamamento novo aí, que o pessoal começar a atuar, vai ser reativado o serviço de motolância. Então foi um compromisso, inclusive, que o prefeito fez com a gente, de reativar. Os veículos já chegaram, os veículos já estão na nossa base, aguardando então chegar o pessoal qualificado. Nesse meio termo, a prefeitura, inclusive, já comprou, já licitou, na verdade, o material de EPI, capacete, jaqueta, joelheira, todo o material que precisa na motolância. Então estamos aguardando o pessoal do concurso chegar para que possa reativar esse serviço, que mudou um patamar de 3% para 38%. Quer dizer, o número de infartos e doenças de oclusão em geral aumenta, né? E não pensava nisso, né? Numa coisa que faz essa reversão. Hoje, se a gente imaginar que uma viatura dentro de Goiânia hoje, ela vai levar em torno de 20 a 25 minutos para chegar numa pessoa. Isso quando eu falo ambulância, eu falo qualquer uma, pública ou privada, civil ou militar. Não tem como, é trânsito. É trânsito. A gente consegue derrubar o tempo desse processo pela metade com a moto. Na época que a gente estava na ativa em 2013, nós estávamos com 3, 4, 5 equipes na cidade. Em 2012, na verdade. Nós estávamos com 5 equipes rodando na cidade. O tempo-resposta nosso era 7 minutos. E você falou do negócio aqui, eu lembrei de um... Eu nunca esqueci. Do dia que você caiu. Eu nunca esqueci. Conta aí no podcast pra nós, do dia que você caiu. Não foi entrega. Foi culpa daquele... Só cai quem anda. Foi culpa daquele óleo que tinha no Eixão e Anguera. Eu passei, meu companheiro passou com a moto e eu vi. Quando eu passei, lembra que o Eixão passava de óleo? Quando eu passei, eu falei, o óleo... Quando eu pensei, o óleo já caiu. É muito rápido, é muito perigoso. O profissional que trabalha na motolância, ele tem que ser muito valorizado, porque o risco é muito grande. O Max caiu numa situação onde ele ficou de passageiro. Graças a Deus, nós estávamos bem paramentados, os equipamentos nossos eram bons. Treinar. E assim, nem ralou, né, Max? É mais um risco que a enfermagem se propõe correr para trazer, né, todo o cuidado. Na verdade, eu falo que a enfermagem não sabe o poder que ela tem. Se nós soubéssemos o poder que nós temos, quem estaria no poder? Hoje não era o Lula, não, era um enfermeiro. Tô lembrando de um detalhe aqui, tanto que Goiás, desde que nasceu no SAMU, faz diferença, Alex. Em 2004, quando o SAMU nasceu, 4 de julho de 2004, no ano de 2004... Isso. Estava lá. Eu fiz ela. Foi pegar uma paciente lá no UG e levar para casa de apoio. Olha só a ocorrência que era. O que acontece? Em 2004,
No início do SAMU, nós estamos considerados o segundo melhor SAMU do Brasil. E foi injustiça perder para Aracaju, que é desse tamanhozinho, o tempo-resposta é mais rápido. Fala isso com o pessoal de Aracaju. Não, mas Tá aqui no Congresso, a gente de Aracaju no Congresso. Mas porque o tempo-resposta lá ia ser mais rápido, porque Aracaju O trânsito. Goiânia, né? Então por isso que nós perdemos, né? Então desde o início do SAMU, Goiás faz a diferença no pré-hospitalar. E aí, Cleidomar, eu quero esse doutor Cleidomar, né? Porque agora trabalhou comigo lá como técnico, hoje é mestre. Eu fico muito feliz, admiro esse profissional, foi muito dar aula lá no SAMU para os profissionais clientes. Né? Isso, na escola, né? O núcleo de educação permanente. Ele, o Fabiano, que está apresentando o congresso. Cleidomar, é o seguinte, eu quero falar para você que você tem um admirador, quero te agradecer por fato de você ter participado aqui com a gente. E para quem está nos acompanhando, que quer chegar a trilhar esse caminho da enfermagem e ter essa experiência sua, como que deve ser feito? Então, Max, eu não vim num caminho fácil na enfermagem. Eu comecei bem de baixo mesmo, tá bom? Então, quando eu prestei um concurso em 97 para poder trabalhar de agente comunitário de saúde. Na época o programa chamava PAX, Programa de Agente Comunitário de Saúde. Sim. Na época eu não tinha nem identidade ainda, morava no interior. E eu fiz a inscrição no concurso com a carteira de trabalho que emitiu lá no município. Rapidão eu fiz, passei, fui o primeiro colocado desse concurso. Depois que eu estava trabalhando como agente comunitário de saúde, teve um programa do governo federal chamado PROFAI, Profissionalização do Profissional de Enfermagem, que quem encabeçou foi um CEIFOR. E eu comecei a fazer um curso de auxiliar de enfermagem, que era numa cidade 30 quilômetros da minha, que ficava em Jussara. Eu morava em Itapirapuã, sou de Itapirapuã. Difícil, hein? E eu ia... Mas assim, a gente teve o apoio da gestão local na época, então forneceu um ônibus, levava gente, trazia gente, 2 hospitais. Sempre foi um apaixonado na área. Fui atrás. Só que eu não me contentei como auxiliar de enfermagem. Eu fui atrás, eu fiquei sabendo que o colégio... Pode falar o nome do colégio aqui? Pode. Eu fiquei sabendo que o colégio Sena Aires, na época, estava fazendo, então, a complementação do auxiliar para o técnico, que era mais 6 meses de curso. Eu corria e eu vinha todo sábado estudar em Goiânia, eu andava 200 quilômetros. Nossa. Aí eu vinha, estudava o sábado o dia inteiro e voltava para Itapirapuã. Tivemos o apoio do gestor local também para fazer isso. Opa, que bom, hein? E depois, no ano de 2000, eu resolvi vir embora para Goiânia. Saí do interior, vim para Goiânia. Fui trabalhar em uma outra área quando eu cheguei aqui. Mas aí eu fui trabalhar, consegui um emprego de maqueiro no hospital urológico. Urológico. O Cunivete. Conheço. E lá no urológico, vocês sabem que lá tem hemodiálise. Eu entrava 8 horas da manhã, era o meu horário, era 8 horas diária. E só que eu vi aquela hemodiálise, eu fiquei doido. Fiquei doido naquilo. Cheguei na mulher que era gerente lá, na enfermeira, falei, eu quero aprender isso aí. Ela só você vir. Aí, que hora que começa? 5h30 da manhã. Então, meu horário era 8, mas eu chegava 5h30 da manhã para treinar, por minha conta. Olha só. Chegava 5h30, treinava. Quando eu terminava o meu plantão, que era 5 horas da tarde, eu corria para hemodiálise de novo, que ali ia até 10 horas para treinar. Eu chegava na minha casa 11 horas para levantar 5. Então, eu corria atrás. Até que eu tive a oportunidade de fazer faculdade, eu fiz a faculdade. Quando eu estava no último meio de faculdade, eu tive que colar grau antecipado, porque eu tenho um colega que era amigo nosso lá do SAMU, o Jean, e o Jean era coordenador de uma UTI, e ele me convidou para trabalhar nessa UTI. E foi quando eu me apaixonei, ele me levou, eu fui aqui no negócio, comecei a trabalhar e fui fazendo um processo, comecei a fazer especializações, corri atrás de especializações. Então eu recebi um convite para ir para o sul do estado. Trabalhar então numa faculdade nova que estava iniciando, que era uma faculdade de medicina lá na cidade de Mineiros. E eu fui para lá e eu dava aula em todos os cursos lá. Ó, que legal, hein? Fui ministrar. Não sabia disso. Não. Então foi quando eu comecei a fazer isso daí. E eu vinha fazer meus plantões no final de semana, 500 quilômetros. Então, eu dava aula lá, meio de semana, organizei para que eu viesse fazer meus plantões intercalados, fazia uma troca, fazia outra troca por lá. E eu fazia todo esse processo para poder vir. Então eu ficava muito na estrada. Por isso que eu falei, antes do ano começou, você me perguntou se eu cansava. Eu falei, não, eu gosto de viajar. Eu aprendi a gostar de viajar. E assim, passamos no concurso, né? Passamos bem colocado no concurso que teve na prefeitura. Teve o concurso da motolância. Eu passei mais bem colocado ainda, né? Mas não chamaram na época. Chamou, hoje eu fui concursado pela motolância. Eu sou um dos efetivos da motolância. Hoje eu só resta 2 efetivos no país da motolância, que é eu e a Mônica. Nossa. Só resta a gente, entendeu? Então, assim, que é um concurso específico. E eu acho que a trajetória da enfermagem, você tem que acreditar em você. Eu acho que a gente acredita na gente, a gente foca na gente. Eu tenho um slogan que eu uso em todas as minhas aulas,
que não é só um paciente, é o amor de alguém. Então isso eu levo para mim. Quando eu vejo uma pessoa no chão, que eu vou cuidar da pessoa no chão, eu vou ali com todo o carinho que eu posso, com todo o respeito. Porque eu sei que tem alguém ali que tá chorando pelaquela pessoa. Você tá indo pra intimidade da pessoa, né? Você tá entrando na intimidade dela, ela tá confiando em você, né? Eu tenho pra mim que eu guerrio contra a morte todos os dias na minha profissão. E a morte não vai ganhar de mim. Vai ganhar de mim. Eu tô ali pra ganhar dela. Em algum momento ou outro ela tira melhor. Mas na grande maioria a gente ganha dela. Meu Deus. Pode continuar, É o seguinte, eu quero te parabenizar pelo trabalho que você faz. Dizer para você que tem vários fãs aqui. Eu estava tomando café agora de manhã e uma colega falou na mesa do lado que eu não conhecia, do nada, e eu só ouvindo ali, né? A palestra que eu mais gostei hoje foi do Cleidomar. Aí eu fiquei feliz. Eu acho que aqui a gente é doido. O Cleidomar é o Lucas da página Enfermagem Goiás. Tá gravando, tá gravando. E o Lucas trouxe o Lucas para fazer uma pergunta para o senhor, porque ele acompanhou a palestra, que gostou muito. E a gente conversando antes, queria que você falasse aqui, Lucas, fizesse uma pergunta para o Dr. Cleidomar. E eu queria fazer uma minha. Nesses anos de profissão dentro da UTI, eu queria que você falasse para a gente o que mudou na UTI, desde que você começou até agora, que mudou nesse período dentro da UTI. E logo em seguida o Lucas faz a pergunta dele. Senta aqui, ó, fica aqui junto. A UTI, na verdade, o ambiente de UTI, ele mudou muito devido às scores de avaliação de paciente. A enfermagem ganhou muito poder dentro das unidades de terapia intensiva com as scores. Score de avaliação. Score de avaliação para saber a qualidade da pele. Score de avaliação para saber se o paciente vai fazer úlcera de pressão. Score de avaliação para saber degradação clínica. Score de avaliação de estado nutricional. Então a enfermagem evoluiu muito. Em cima desses protocolos. Em cima desses protocolos. Ciência. Então, a aplicação da ciência é a diferença. É a diferença. Sem ciência, a gente não vai nada. Perfeito. Sem ciência, nós vamos acreditar no caminho certo, porque o Saúde em Evidência é para isso. Divulgar a ciência e a saúde no Brasil. Lucas, qual que é a sua pergunta? Doutor Cleidomar, o senhor acha que com o passar do tempo a gente vai deixar de utilizar aquela prancha rígida, maca rígida, né? E passará a utilizar será acessível a Scoop para todos os municípios? Então, não vai. Não vai. Por quê? Porque eu tenho ambientes, eu tenho locais que eu não consigo usar a marca Scoop ou a marca Colher, como é conhecida, entendeu? Tem ambientes que eu necessito por si só, pelo ambiente, utilizar a prancha rígida ou a maca rígida. Eu tenho ambiente de local acidentado, que eu tenho que fixar o paciente. Eu tenho local de difícil acesso. Então, eu não vou deixar de usar ela. O que a gente tem que deixar de usar é ela para transporte. Mas para retirar a vítima do chão, não. Mas para o transporte, sim. O transporte em cima de uma prancha rígida é prejudicial para o paciente. Perfeito. Doutor Cleidomar, muito obrigado pela presença, pela parceria de Saúde e Evidência. Nós vamos fazer um podcast mais elaborado, né? Também está aberto, caso o senhor queira uma coluna dentro do Saúde e Evidência, não sei do seu tempo, da sua disponibilidade, mas a gente oferece até nessa luta que o senhor tem para trazer e implementar esses projetos seu aí, está à disposição, né? Agradecer mais uma vez o Max, agradecer você pela parceria junto ao Ademir Mazzuco por esse congresso, que eu acho assim, por um lado eu fico muito feliz de acontecer, mas eu queria que tivesse mais participação das nossas empresas aqui de Goiás, das faculdades, das universidades, que deixassem um pouco o ego de lado e fizesse mais ações como essa. Então eu queria parabenizar você, ao Ademir Mazzuco, que eu vou parabenizar pessoalmente, depois a gente vai fazer um podcast com eles, e agradecer também por eu falo, espetáculo que vocês fizeram aqui pra gente. Obrigado. E a minha parte aqui, então, não sei se eu posso finalizar a minha parte, pode? Sim, pode. Eu finalizo descendo o slogan nosso, que é: quanto mais me capacito, menos conto com a sorte. Perfeito. Obrigado. E queria agradecer, né, a presença do senhor aqui, é muito importante, né, Alex,
compartilhamento multiprofissional, de várias ideias, né? E agradecer a parceria que o senhor teve aqui com a página Saúde e Vida. Tá agradecido. Tamo junto. Obrigado, doutor. Obrigado. Pessoal, nesse momento a gente vai falar um pouquinho de uma coisa que, se não fosse eles, a gente não estaria aqui, que são os nossos apoiadores, né? São empresas que são importantes porque elas acreditam na divulgação da saúde, na divulgação da pesquisa, na divulgação da ciência. Tudo aquilo que a gente acredita também. Quais são as empresas, Rafa? A Acelabor, nosso do grande Ailton. parceiro Ailton também, que sempre acreditou no nosso projeto. E tudo que a gente fala para ele, ele anima e acredita. E que vai estar junto com a gente no nosso projeto de Meeting de hematologia. Aguardem que vocês vão saber mais detalhes. Vai ter mais novidades por aí. Vai mudar completamente a hematologia no estado e no Brasil. Vamos falar também de alguns laboratórios que nos apoiam. Laboratório Exame. Laboratório Exame fica onde? Você sabe onde que ele fica? Onde Rafa? que fica, Alex? Fica em Barra do Garças. Olha por aí. De Barra do Garças, acreditando na saúde aqui em Goiás. Também o laboratório Montes Belos, que também fica na cidade próxima aqui a Goiás, que é São Luís dos Montes Belos. Muito bom lá. Laboratório fantástico. Queremos agradecer também a camiseteria GE, que nós vamos lançar um produto, uma linha de camisetas, né? Sim, que logo, mais, Rafa? Queria agradecer também nosso parceiro Jeff, nosso amigo de infância do Alex, é bom frisar isso. E também é meu amigo pessoal, eu gosto muito do Jeff, da Asgard. Asgard Cursos, Asgard Cursos, né? O instituto dele de ensino aqui em Goiânia. Para quem é de Goiânia, fica lá na 15, mas também tem o Instagram, tem o site, a gente vai deixar tudo na descrição. E ó, não reparando aqui na iluminação não, pessoal, porque tá finalizando aqui o teatro, daqui a pouquinho tá fechando, a gente tem que sair correndo, né, Alex? O pessoal tá nos alertando aqui. E pessoal, agradecer também a Sinapse Digital, empresa de marketing e propaganda. Que produz aqui, ajuda a produzir o podcast e o portal Saúde e Evidência, né, Alex? Correto. E o Saúde em Evidência, pessoal, agora a gente vai sentar essa semana, vai colocar a agenda do podcast em funcionamento. Ó, o Max tá brigando com a gente aqui, mas a gente não esqueceu, não. Agradecer o Max Nascimento, que foi nosso co-participador aqui, nosso né? co-host, e ajudou a dirigir também. A rede social, Max P. Nascimento, lá no Instagram. É só colocar @Max P. Nascimento, vocês vão saber tudo sobre piso salarial, novidades sobre a enfermagem, as brigas, as lutas, porque eles são ativistas lá. Não deixa de acompanhar não, pessoal. Pessoal, fique de olho no Saúde em Evidência. Tem muitas novidades por aí.